que haviam eles estado com Jesus. Amém? Já viram onde é que o pastor quer chegar, né? E reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vamos lá. Primeiro lugar, as coisas não eram secretas não, né? As pessoas estavam lá. Os apóstolos estavam lá, andando com Jesus e tudo. Mas assim, ninguém chamava a atenção. Pare para pensar. Por que é que alguém teria notado Pedro? João? Tiago? Alguém de fora do grupo? Não. Eles estavam lá, se vestiam muito parecido. As roupas não eram que nem hoje, que era, cada um tem o seu tipo de roupa. Tudo era muito parecido, estavam lá. Saber quem eles eram, terem visto, até tinham visto. Assim como as pessoas também já nos viram. Já nos viram. Já nos viram. Até sabem, já ouviram a gente falar de coisas que a gente crê. Tá. Mas houve um momento em que as autoridades e as pessoas reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quando? Ao verem a intrepidez de Pedro e João. Ao verem a intrepidez de Pedro e João. Note que o autor de Atos, a maioria das pessoas acredita que foi Lucas que escreveu o livro de Atos. O autor de Atos declarou: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Ora, precisava alguém dizer que Pedro estava cheio do Espírito Santo? Pedro, do sermão. Mas algo foi especial nesse momento. Não é à toa que Lucas dá ênfase a este momento. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, olha, vê que ele coloca entre vírgulas aí, né? Cheio do Espírito Santo, lhes disse. Como é que as pessoas sabem que nós somos cheios do Espírito Santo? Como é que o mundo evangélico hoje declara que você é cheio do Espírito Santo? Lembra do nosso tema? Reconhecendo que as pessoas andaram com Jesus, conhecem Jesus. Como que as pessoas vão saber que você hoje tem o Espírito Santo? No mundo evangélico, possivelmente nós estamos passando por uma das maiores crises, talvez pela dificuldade de reconhecer. Lucas não teve trabalho para reconhecer que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E note que ele não fala que Pedro estava cheio do Espírito Santo por conta da cura que ele havia feito. Não. Não foi pela cura que ele havia feito que Lucas declara que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Não foi porque Pedro manifestou algum dos gomos do dons do Espírito, do fruto do Espírito, não. Por que foi? Pela intrepidez. Essa palavra vocês vão ouvir essa palavra algumas vezes hoje. Eu fiquei impressionado com a tradução de João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida, homem de Deus. O trabalho que ele fez traduzindo a Bíblia para o português foi absolutamente fantástico. Em nenhum momento quero que os irmãos e as irmãs pensem que eu hoje, à noite, aqui no sermão, estou criticando o trabalho dele, que foi um trabalho absolutamente maravilhoso. A escolha dessa palavra foi muito preciosa. Intrepidez. Quantas vezes você já usou essa palavra na sua vida, no dia a dia? A intrepidez da minha esposa. Eu nunca falei isso. A intrepidez daquela senhora. Não. Intrepidez. Será isso? Porque foi pela intrepidez de Pedro que Lucas declarou. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Cheio do Espírito Santo. Foi pelo que Pedro falou. Foi pela forma como Pedro falou. Isso que Pedro falou era alguma coisa desconhecida? Mistério? Profecia? Declaração? Sobrenatural?
Não. Cada uma dessas coisas já tinha sido declarada pelo próprio Jesus. Mas foi a forma, a autoridade, a segurança, a firmeza, a coragem, a ousadia, tudo isso junto, some e dá a palavra intrepidez. Intrepidez. Eu fiquei impressionado com essa palavra. Aí eu, lendo o texto, já alguns tempo atrás eu marquei na minha Bíblia: o que será que essa palavra era no original? E fiquei impressionado. E fui fazer um estudo sobre isso. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Cheio do Espírito Santo e intrepidez. Marquei as duas palavras. Essas duas palavras. Vamos pensar sobre elas. Elas são marcas do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não fica com um pouquinho não do Espírito Santo. Fica cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não se contenta com 10 ml da sua vida não, tá? Quando ele te preenche, você fica cheio do Espírito Santo. É uma das marcas do Espírito Santo. É a perfeição, é a plenitude, a completude, cheio do Espírito Santo. E a intrepidez. E aí eu fui atrás, pesquisei e vi essas duas palavras. Olha como elas são bonitinhas em grego. Essa aqui significa cheio. É o que o João Ferreira de Almeida traduziu por cheio. Olha como ela é interessante. O português é uma língua linda, né? Os coitados das pessoas que não falam português, não falam nem uma língua latina, vão ter mais dificuldade. Olha, pleto. Lembra o quê? Repleto, pleno, completo. Não é legal? Pleto. Essa palavra. Nesse caso específico, da forma verbal como ela está usada, significa preencher, ser completado. Olha só, ser completado. O que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos completa. Porque tem um pedaço aqui dentro, faltando, que só o Espírito Santo consegue preencher. As pessoas tentam preencher isso com tanta bobagem e não adianta, porque sempre vai faltar. Não dá para preencher isso com trabalho, não dá para preencher isso com carreira, com sucesso, com dinheiro, com filosofias, com crendices, com misticismo, não dá. Só dá para preencher esse pedaço que falta na gente com o Espírito Santo. Ser completado, ser preenchido. Lucas percebeu que Pedro tinha sido cheio, completado, preenchido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pegou aquele homem lá, bronco, aquele jeitão de Pedro, e completou tudo que precisava ser completado. E Pedro percebeu-se a intrepidez no que ele falava. Aí tem mais algumas definições, né? E a palavra é mais esquisita, né? Olha lá, ela lá. Ali é intrepidez. Eu vou confessar, não sei se pronuncia parrésia ou parresia, mas é aquilo lá. Tá? É aquilo lá. Significa liberdade em falar, franqueza na fala, fala aberta, franca, sem segredo, sem ambiguidade ou circunlocução. Circunlocução, ou seja, fazer arrudeio. Sem arrudeio. Direto. Como Natan, quando chegou para Davi, disse assim: tu é esse homem. Sem arrudeio. Tu é este homem. Sem arrudeio. Sem uso de figuras e comparações. Jesus não fazia usava figuras e comparações? Vocês vão ver que tem momentos em que ele usa essa palavra e diz assim: agora eu vou falar
sem figuras.